Apresentei a mim, eu sou também pesquisador na área de banda desenhada e, sobretudo, na área dos estudos de tradução de banda desenhada. E sou tradutor e traduzo na Polónia de português, de espanhol e de inglês também. Eu colaboro com várias editoras. Um dos maiores divulgadores da banda desenhada portuguesa na Polónia. Pronto, sim. É isso. Mas disso vamos falar. Pronto, eu queria começar a nossa conversa pelo primeiro ponto que eu dei um título provisório prazer. Que vocês já se aperceberam que todos que estamos aqui trabalhamos com banda desenhada por prazer, não é? E Carol Pimentel escreve no seu livro, que vocês podem ganhar, vai ser um teaser do que se pode ler do livro. Então, vou ler esta citação. Não vamos ler todas as citações, porque também acho que não vamos ter tanto tempo. Então, a Carol diz o seguinte: foram elas as diferenças entre real e imaginário que me impulsionaram a questionar o que fazia de minha vida e como poderia torná-la mais apetecível. Queria trabalhar com algo que gostasse demais e que me fizesse querer acordar todos os dias e ir para o trabalho sem pensar que ele seria um fardo. São palavras da Carol. Sabemos que Carol tem formação na astrofísica, mas que decidiu traduzir quadrinhos neste caso. Então, como estamos aqui na qualidade de tradutores, editores e pesquisadores na área de banda desenhada, eu queria perguntar: traduzir, editar, pesquisar na área de estudos de tradução de bandas desenhadas e quadrinhos, para vocês é um fado ou fardo? Vamos começar pela Carol. Fardo? Fardo é tipo... Sim, fardo sei o que é. Fado? Destino? Destino. Fado. Ou música portuguesa bem conhecida. Sabia que não era música. Carol, como a citação é tua, então fala. Já sabemos mais ou menos, mas nós podemos voltar à tua ideia. A tradução foi em português mesmo, né? Sim. Durante a graduação de Física, eu estudei muito História da Ciência e eu trabalhei com eletricidade no século XVIII. Então, eu precisei aprender francês para traduzir os documentos, eu precisei voltar para o inglês, e era uma coisa que sempre me despertou, essa curiosidade da tradução, entender as coisas, entender um pouquinho de tudo. Acho que eu fui fazer Física para entender o mundo. E a gente percebe que não é assim. Então, como a gente direciona, né? Não estou pedindo para vocês largarem o emprego e chutar tudo, mas na época eu decidi fazer isso. Eu falei, eu vou voltar a estudar, eu vou me especializar com a tradução, porque até então estava sendo de forma amadora dos trabalhos, né? Então foi quando eu decidi fazer o mestrado e na área. E eu cheguei a fazer duas propostas, porque eu sabia que meu orientador, o John Milton, ele trabalhava com Shakespeare. Eu falei, então vou fazer uma com Shakespeare, porque eu estava fazendo alguns trabalhos sobre ensino de língua inglesa usando Shakespeare. O MEC tem a TV Escola no Brasil, da qual eu fazia parte, fazendo propostas de aulas para professores, sobre como usar o inglês na sala de aula, como ensinar isso. Então, eu fiz essa proposta, porque eu falei, bom, pelo menos ele me aceita, mas eu fiz uma proposta sobre quadrinhos, que eu queria realmente traduzir quadrinhos, entrar nessa área, aprender sobre isso. E eu cheguei no dia, eu falei para ele, professor, eu tenho duas propostas, uma que o senhor provavelmente vai aceitar, mas uma que eu faria com o coração. E ele falou, eu não quero ver a proposta que eu aceitaria, eu quero ver a proposta do coração. E foi quando eu falei sobre quadrinhos, e ele começou, super aceito, topo você, mas eu preciso de ajuda, então você tem que buscar na faculdade, na ECA, né, na Escola de Artes, você vai buscar um orientador para a gente trabalhar em paralelo, para que ele te auxilie com essa coisa dos quadrinhos. Eu saí aquele dia, eu virei umas 20 cambalhotas em casa, finalmente, e foi quando essa coisa começou, né, então... um dia mais feliz da minha vida foi quando, depois das entrevistas, durante o mestrado, que eu fui me aproximando de editoras, eu fui conversando com profissionais da área para entender como cada um trabalha, né, até chegar na teoria do hábitos, que eu comentei ontem, e foi então que me despertou, e esse convite da Panini para trabalhar, né, precisamos de um editor assistente, não era tradutor na época, mas eu falei, é a porta de entrada, né? A gente começa de algum lugar.
E aí, a partir daqueles dias, a minha vida mudou. Eu acho que eu nunca mais me senti como eu me sentia com a física, como eu me sentia na astrofísica, com a direção. Eu era diretora da escola de astrofísica e era uma coisa que me pesava, acordar todos os dias e tentar fazer as pessoas entenderem o que eu estava tentando fazer, eu trazendo as coisas mais para os quadrinhos. Então eu falei, não, finalmente, assim, então, às vezes vale a pena a gente mudar, sabe? Deixa o que você faz, de fato, investe, estuda, procura, busca, conversa com pessoas, encontre meios, uma hora você chega a fazer aquilo que você ama. E hoje eu trabalho assim, eu continuo acordando feliz todo dia. Pronto, mas ontem mencionaste que de vez em quando também há uma dor de cabeça, não é? Sim. Lidar com, sobretudo, trabalhar nesta interligação entre o mercado de quadrinhos e de televisão, na verdade. Sim. Séries televisivas. Sim, essa parte é complicada, porque você tem que tentar entender, né, a exigência do que a editora está te pedindo, da tradução. Então, como eu faço esses trabalhos para a Disney tem uma editora responsável por publicações da Disney, e eles estão adquirindo os direitos da Marvel, né, voltando os personagens, então, por isso, até nos filmes a gente vê alguns personagens interagindo, como antes não interagiam. Mas essa é a dificuldade, mas eu vejo como desafio, são desafios, então não eu sempre tenho que aprender mais, eu sempre tenho que estudar mais, então a gente assina a Disney Plus para poder ver o que eu tenho aqui, e aí quando eu percebo que traduziram um quadrinho, o nome de um personagem diferente, eu vou, bom, então meu trabalho direcionado à Disney é dessa forma, o meu trabalho da Panini é dessa forma, com cuidado com os fãs, sempre. O meu trabalho para a editora Devir é de outro jeito, e assim por diante. Então, a única coisa que eu me afasto são dos fãs, ainda. Ainda tenho. Eu queria comentar ontem, mas já não tínhamos tempo, que na Polónia, por exemplo, o mercado de super-heróis no cinema e na banda desenhada nos livros, está tudo separado. Ou seja, os tradutores que traduzem banda desenhada não são os mesmos que traduzem os filmes, e por isso existem inconsistências nos nomes próprios, não é? E conto também uma coisa muito engraçada que aconteceu quando assisti o primeiro filme com os X-Men. Foi nos anos 90, não me lembro exatamente quando, mas depois, quando entrou na difusão televisiva, houve uma tradução horrível para este filme, porque traduziram Wolverine como lobo, o Nightcrawler como morcego, por exemplo. Mudaram totalmente os nomes dos protagonistas, não? Foi incrível, mas foi na difusão televisiva e é uma coisa deliciosa agora para as pessoas verem. Em Portugal também são completamente separados. Mas eu lembro-me que no início dos anos 2000 eu estava na Devir, Portugal, que era na altura a editora da Marvel em Portugal, e havia pelo menos o cuidado deles nos contactarem para saber, e esta personagem como é que se chama nos quadrinhos? Isto não existe. Esse problema desapareceu. Os tradutores eram diferentes, mas havia um contacto com o Castelo Lopes. Sim. Muito bem, José, já começaste a falar, podes responder o fardo ou uma decisão. Fardo não é. Fardo não é. Fardo não é. Fardo não sei porque a vida leva muitas viragens e a gente às vezes acaba num sítio que não era aquele que nunca tínhamos imaginado. Eu já tinha feito muita tradução na área académica, aqui, nesta faculdade. Eu fiz aqui uma pós-graduação em Ciência Política e um mestrado em Antropologia, e na altura traduzi algumas obras académicas da área da Sociologia. E coincidentemente foi também a altura que eu tinha uma empresa que editava jogos, e eu fui o tradutor da primeira versão em português do Dungeons and Dragons. E essa tradução do Dungeons and Dragons fila por prazer, ao contrário das outras traduções que não odiei fazê-las, mas era trabalho pago e era o centro e a periferia do Edward Shea. Mais de 400 páginas, dá muito trabalho. Pronto, trabalho académico e tradução jurídica são duas coisas que eu evito fazer. E, portanto, já tinha tido esse contacto com a tradução. Quando comecei a trabalhar na Devir, comecei como editor, e como um editor que não percebia nada
de editar banda desenhada. Foi o meu falecido sócio Douglas Quinta Reis, não sei se chegou a conhecê-lo, que me ensinou imenso sobre editar quadrinhos. E ao fim de, para aí, 2 anos, 3 anos, quando o plano editorial da Devir mudou de só revistas para bancas para, na verdade, a Devir ter sido a primeira editora, quando que eu e um sócio meu fizemos, editar clássicos da banda desenhada americana em livro para livrarias, eu, um dia, estávamos a começar a comprar os contratos do Hellboy em português e decidi que não, isto vou traduzir eu, porque isto é bom demais. E, portanto, Para alguém estragar. não digo para estragar, porque, sei lá, é muito subjetivo. Eu posso achar que a minha tradução é melhor, mas muitas vezes não pode-se dizer que a tradução que o tradutor me entregou é má. São interpretações diferentes. Mas, claro, a gente, como editores, embirra sempre com algumas coisas dos tradutores. E eu depois falarei sobre as minhas embirrações típicas com os tradutores portugueses. Mas pronto, portanto, a primeira tradução de banda desenhada que eu fiz foi exclusivamente por prazer, porque me apeteceu ser eu a traduzir isso. E desde então tem sido sempre assim. Eu faço muitas traduções, todos os anos, mas, por exemplo, na coleção das novelas gráficas que saiu anualmente durante 7 ou 8 anos na Levoar, que era coordenada por mim, que eu é que fiz a edição das coleções, quando a gente se sentava finalmente com a lista final dos livros, eu... La Folle de Sacré-Cœur, Moebius Jodorowsky, traduzem. E escolhia sempre um livro ou 2 em cada coleção para ser eu a traduzir. E, portanto, para mim, a tradução é um prazer, mas não é o meu principal trabalho. Eu sou editor e trabalho, a minha relação com a tradução, não diria que é adversarial, mas é mais discutida, mais contínua com os tradutores. Então, o ofício de tradutor é um prazer e o trabalho do editor é um bocadinho diferente. Às vezes são coisas bem difíceis para resolver. É um prazer. Eu gosto muito de ser editor de banda desenhada, é o que eu faço há 20 e tal anos. Gosto imenso de banda desenhada e, para pegar um pouco na conversa que o Paco estava a ter, a banda desenhada não é literatura, é uma linguagem própria e é possível fazer coisas em banda desenhada que são impossíveis de fazer com outras maneiras de contar histórias. O inverso também é verdade. Em uma série de televisão de 10 episódios é possível fazer coisas que não dá para fazer num filme ou numa peça de teatro. Não sei. A banda desenhada é um meio de contar histórias. Pode ter um cariz literário, pode ter um cariz popular, pode ser uma coisa gótico-punk, pode ser super-heróis, mas é uma maneira de contar histórias. E há mesmo coisas que é impossível fazer. Conhece aquela história, aquela homenagem que o Alan Moore fez ao Will Eisner, a história do edifício. É um exemplo que eu acho que se deve dar sempre de uma coisa que é totalmente impossível fazer sem ser em banda desenhada. É uma história de 8 páginas, em que cada página é um edifício e cada andar é uma vinheta. E em cada andar estão a acontecer coisas, mas cada andar é uma década diferente. E que é, se não me engano, é quanto mais para baixo, mais antigo, começa nos anos 20, 30, 40, 50, qualquer coisa assim do género. E esta história, e as personagens são as mesmas, mas mais velhas, ou estão a acontecer várias coisas. Esta história pode ser lida cada página de cima para baixo, sequencialmente, ou pode ser lida só a primeira vinheta de cada página, seguida assim. Isto é impossível fazer de outra maneira. Exato, acho que nós estamos de acordo, não é? Que a banda desenhada é diferente. Mas, por exemplo, na Polónia, há quem apoia que é a literatura, porque tem também protagonistas, tem enredo, tem tudo, e faz-se este ponto de partida. Eu discordo. Mas uma série de televisão também tem. Sim, exatamente. O filme tem a mesma coisa. Sim, exatamente. Não sou eu quem apoia, são as pessoas. De um ponto de vista meramente táctico, nós, como fãs de BD, como editores, como especialistas, às vezes acho que é bom deixar passar, quando estamos a falar com um público mais largo, que não é especialista, deixar passar a ideia que é literatura. Porque é uma maneira, não digo de ganhar reconhecimento, mas de conquistar
ou de combater aquela ideia que BD é para crianças. Mas acho eu que é bom que fique claro também para as pessoas que querem traduzir banda desenhada que é uma coisa totalmente diferente e que precisa ter cuidado. Acho eu que todos perceberam depois da palestra de Paco. Paco, então, destino ou fardo? ¿Fardo espeso? Sí. Sí. No. Casualidad. En realidad es casualidad. La vida al final son, bueno, voy a poner místico. La vida son casualidades. Yo estudié traducción por casualidad, porque quería estudiar imagen y sonido y no me dio la nota, no alcanzaba la nota para estudiar imagen y sonido. Y al final me gustaba el francés y estudié traducción. Primera casualidad. Ya empiezo profesionalmente. ¿Traducción o lengua? Traducción e interpretación. Y bueno, pues ya cuando termino los estudios, hago distintas cosas y me di un plazo con mi socio, Sergio, para montar la empresa. A los 5 años montábamos la empresa y empezamos a traducir como empresa, después de haber traducido como trabajadores freelance. Y otra casualidad es que mi beca Erasmus me hice en Bruselas. Y ahí fue donde asenté verdaderamente mi amor por el cómic franco-belga. Y entonces eso hizo pues, que cada vez leía más, y siendo ya profesional, estando en un salón del cómic en Granada, vi una obra, Blue, de Quirico Nananán, y conocí al editor. Y le dije, me parece muy bueno, tal, y conseguí venderle un ejemplar a una pareja que estaba allí. Es muy bueno, sí, lo compraron. Me fui y dije, soy traductor, me gustan los cómics, y volví y me presenté y le dije, toma, mi tarjeta, soy traductor de cómics, por primera vez. Soy traductor de cómics. Sí, y así fue. Y empecé así, ¿no? Antes lo hablaba, solo conozco una persona, un traductor, Fabián, que se dedica exclusivamente a traducir cómics. Uno. ¿Qué ocurre? Pues que en primer lugar no es una industria, desafortunadamente, fuerte, consolidada, potente, como industria. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los autores, Gillet, con su obra Jerry Spring, que es una obra de culto, porque fue maestro de Moebius, fue maestro de Will, de Franquin, en fin, maestro de muchos autores, es relativamente conocido en Bélgica y en Francia, en el ámbito francófono. En España no lo conoce nadie. La misma edición en Francia eran 100.000 ejemplares, en España eran 1.000. Ahí eso da cuenta un poco de la diferencia entre en la propia industria, ¿no? Por una parte, y por otra parte nos enfrentamos a ese reconocimiento que llevamos ya mucho rato hablando, que desde los años 70 se intenta reivindicar para el cómic como producto cultural independiente de todas las artes, aunque esté conectado, ¿no? Entonces, tenemos el problema de la industria y tenemos el problema del reconocimiento cultural. Eso nos lleva a que es verdaderamente difícil centrarse en la traducción de cómic, dedicarse exclusivamente a la traducción de cómic. Por otro lado, has hablado que 80% de los libros son traducidos al español. Es una contradicción, ¿no? Bueno, es una contradicción y al mismo una prueba, al mismo tiempo, una prueba de que la profesión necesita un reconocimiento, necesita consolidarse. La profesión para los autores y autoras y la profesión y la especialización de traductores de cómic. Son dos problemas a la misma vez, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico y profesional, no es muy rentable, pero desde un punto de vista emocional, y esto estoy seguro de lo que digo, es
la especialidad de traducción, para mí, más gratificante, con diferencia. Porque cuando consigues resolver situaciones difíciles, alabado sea el Señor, ¿no? Sí, traducir los cómics es mi profesión favorita, pero yo gano más en la universidad, ¿no? Por supuesto. Con traducción de cómics. Mismo que el número de libros traducidos en un mercado se multiplique por 10, el tiempo que llevas a traducir un cómic sigue siendo el mismo. Y si es mal pago, sigue siendo mal pago, mismo que el mercado sea... Y si está mal pagado, no inviertes tanto tiempo y tanta profesionalidad en hacerlo bien. Por eso es necesario, otra vez, lo voy a decir 500 veces en un día, ¿no? Por eso es tan necesario reivindicar la especialización de traductor de cómic, para que el producto llegue al lector de la forma adecuada. Y para que más del trabajo remunerado se va a esa gente que sabe traducir. Mejor que dispersarlo por gente que nunca... Claro. Sí, eso. Muy bien, Marcos. Fardo ou destino, decisão assim, muito crescente ou... Isto é complicado, por causa das várias encruzilhadas em que eu estou metido. No sentido, há bocado estamos a dizer, fazemos várias coisas e realmente estou-me a lembrar de uma história. Um dia deste estava com 3 pessoas e estava no trabalho da biblioteca, faço a Chile com carne, mas eu fui autor, o outro fazia a feira laica e cabia tudo na mesma mesa. Todas estas entidades que haviam todas para 3, 4 pessoas. Por isso é para mim complicado entrar nesta conversa e para que lado é que me vou virar. Realmente posso falar aqui de 3, 4 experiências completamente diferentes. Uma delas de instituição pública, que é a Biblioteca de Lisboa, que até 2005 teve uma atividade enorme, desde criação de exposições, toda a vanguarda europeia. O próprio Sol de Lisboa, por acaso, não foi calculado, só por aqui com a t-shirt para gostar aqui de assistir. Pelo meio, pronto, ainda, por exemplo, um plano de edições enorme, desde catálogos, mas, por exemplo, também esta revista Quadrado, já vou submeter também no concurso. Já agora podem apanhar esta revista, tem artigos, tem toda uma banda desenhada também experimental. Como posso falar da Chile com Carne, que é um coletivo de artistas e que a nossa experiência com os problemas todos do mercado, distribuição, da forma como é que nós fomos traduzindo, ou nem sequer se colocado, porque não pensávamos nisso sequer a dada altura. Há aqui várias questões que poderia falar, mas queria começar por existir um ponto daqui da conversa, que é a tal história da banda desenhada conta histórias. E como é que isso também influencia todas as questões da tradução, de certa forma. Ora bem, dizer que a banda desenhada conta histórias é como dizer que o cinema conta histórias, ou que a música tem que ser melódica. E, no entanto, a música pode ser atonal, feita com ruídos. A banda desenhada pode ser poética, meramente poética, ou seja, não contar absolutamente nada, embora, obviamente, uma palavra e uma imagem isolada conta sempre qualquer coisa, não é? Mas, como pensarmos em banda desenhada abstrata, nesse caso, se conta alguma coisa, se conta alguma história, o que é que nós lemos quando olhamos para imagens que não têm sentido nenhum, ou nem sequer são figurativas, não consegues tirar de lá a mesma coisa que ver um homem musculado, tanto, não sei o que mais, pronto. Por isso, aliás, vou passar aqui a revista Quadrado, onde vão poder encontrar, de certeza, montes de exemplos de bandas desenhadas que não contam histórias. E já agora, pegando, passo aqui com uma aula, depois passo aqui com outra aula, o Freitas estava a falar do exemplo do edifício do Eisner, não é? Mas, por exemplo, estou-me a lembrar do Here, do Kevin McGuire, por exemplo, que é uma banda desenhada em que temos vinhetas de um espaço, aliás, a banda desenhada, a tradução é aqui,
em que a vinheta está a ser sempre subdividida em várias vinhetas e passam-se em vários tempos ao mesmo tempo. O espaço e o tempo fragmentam-se, implodem, explodem, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, de repente estamos a ver uma vinheta de uma casa onde E em 1800... é sempre a mesma casa, não é? É sempre a mesma Sempre casa, sítio. o mesmo Digamos, sítio, o mesmo o mesmo here, sítio. exato. Mas de repente há uma casa dos anos 50, toda aquela onda de burguesa, classe média norte-americana, não é? 2 séculos antes estão lá um índio a ser assassinado, há um BC, vês lá um dinossauro, vês o nascimento de uma criança, vês o falecimento de alguém, da família, supostamente, quer dizer, é o que nós tiramos também, não é? As conexões são difíceis de perceber. Isto é uma banda desenhada de 2 versões, já agora, eu prefiro a primeira, diga-se de passagem, que só tem para aí 5, 7 páginas, sendo na revista Raw, uma revista de vanguarda dos anos 80, do Art Spiegelman, da Françoise Molly. E depois há uma versão de há 5 anos para cá, ou 7, uma coisa assim no máximo, que já é uma graphic novel, vou dar lá, que eu acho excessiva e muito pouco interessante comparando com aquela brasinhada de preto e branco de 5 páginas e tens de repente, cai tudo. Toda a história da brasinhada tem ali um momento tipo, what the hell, o que é isto? Como é que, até porque isso sendo que é muito tradicionalista, não é? No fim de contas, são vinhetas, ele não está a destruir vinhetas, não está a experimentar coisas super esquisitas, não é? Ele só está a pegar uma coisa muito simples, que é o espaço e o tempo numa vinheta e de repente ficamos uma revolução sobre as questões de narrativa e de imagem. Sabes como foi publicado na Polónia? Esta banda publicada na Polónia? Folhas soltas, tudo folhas soltas, dentro de um caixote. Não é mais. Para misturar e para ler. Boa. Cá em Portugal não foi publicado nunca, nem numa situação quer noutra. Eu apanhei, por acaso, numa revista brasileira, que era Os Piatos do Teatro do Layet, que ele traduziu e fez uma cara do Kevin Maguire, eu nunca vi esse cara. Talvez aquele que toca baixo nos Liquid e fez um design qualquer. Eu imagino que ele seja assim e acho que publicou sem direitos de autor. Mas nos termos de tradução só exige a tradução do título, here, e mais nada, não tem texto. Não. Sim, quer dizer, tens um BC, AC e pouco mais, não é? Pronto. Por isso, pronto, esta é acho que é uma questão que podemos falar já mais do que o fardo e os nossos problemas que possamos ter, que é quando aparece um texto, a quem tu vais dirigir esse texto, porque banda desenhada ser uma coisa tão interessante, desde os anos 60, 70, 90, com uma aceleração de expressão, de fragmentação, de vários tipos de banda desenhada, não é? As coisas tradicionais, as histórias ainda cristalizadas com 70 anos, coisas de vanguarda, coisas weird, coisas que ainda vão se definir, como é que podemos chamar, etc, etc. Como é que nós pedimos a alguém para pegar nesse livro, BD pequena, curta, que vai estar numa antologia ou não? Por exemplo, ok, vou-vos dar só, acho que eu posso usar 3 exemplos. Bom, um projeto pessoal, foi a Menor, falecida. Entretanto, mas, por exemplo, o Alexandre Zograf, um autor sérvio, ele é um autor que semanalmente tem uma crónica numa revista chamada Vreme, que é uma espécie de, imaginem, Sábado, Focus, alguma coisa assim, de esquerda, e ele tem sempre 2 páginas e faz uma crónica em banda desenhada. Pode ser descobrir uma fotografia cá em Lisboa e falar sobre essa fotografia, uma entrevista ao Bill Eisner, uma viagem a Oslo, um festival de banda desenhada, uma entrevista a um músico, etc. Bom, um dos nossos worst sellers, by the way, porque além de não gostarem muito do desenho, vem esta camada de texto enorme e ficam assustadas. Por exemplo, este foi um livro que eu pedi à Sara Figueiredo Costa, que é uma crítica de banda desenhada no Expresso, na Libunda e vários outros pontos, para fazer a tradução deste livro especificamente. Este é um livro de super-heróis um bocado fora do normal. Pronto, foi a primeira vez que acho que até que traduzi um livro fora do normal. Quer dizer, eu não fui o que traduzi, mas pedi alguém que sabia bem de inglês, é um amigo meu, advogado,
Pronto. E o texto é simples, que é B, não tirando mérito, que ele sabe bastante, consegue traduzir bem. O Papá em África, um livro polémico, teve as suas candaleirazinhas, de um autor sul-africano, Atacama Meyer, que usa o Tintin no Congo como uma espécie de bíblia gráfica para fazer uma crítica à sociedade pós-apartheid da África do Sul, obviamente. Por exemplo, eu envolvi uma pessoa ligada a movimentos antirracistas, movimentos negros, para fazer esta tradução. Está com um pseudónimo, mas houve esse trabalho e até depois no final fizemos um pós-fácil para falar até sobre as questões raciais na banda desenhada em Portugal. E porquê que anda meio... Este eu vou passar, mas quero de volta porque É filho único. é quase único. Mas isto é um ponto importante que o Marcos está a dizer como editor. No caso dele talvez seja mais pertinente, porque ele edita coisas mais situadas, mais mas é o de adequar o livro ao tradutor. Claro. E sabendo a quem é que o livro se dirige. Eu queria perguntar apenas porque que Kahnemeyer não entrou na exposição da Gulbenkian, por exemplo. Porque a própria Gulbenkian andou a esconder este livro quando ele foi convidado há 5, 6 anos atrás. Pronto, isto com a Covid, a memória já não existe, não é? Mas ele foi convidado para umas conferências que era o Futuro Próximo. Eles compraram uns livros para ter na livraria à venda, enquanto estava cá a pessoa, os autores, os artistas da conferência, mas andaram a esconder o livro na livraria porque descobriram que afinal da desenhada não é para crianças, e especialmente este livro não é nada para crianças. E depois isso deu um escândalo com o programador na altura, que aproveitou aquilo como uma gota d'água, já estava muito satisfeito, estava trabalhando na Gulbenkian, ele aproveitou esse momento para sair, de repente sai no público. A Gulbenkian descobriu que foi desenhada não é para crianças. Gulbenkian censura, foi mais censura, é verdade. Foi essencialmente isso. A mensagem era. Exato, foi isso. Gulbenkian censura. Já nem me lembro realmente Não, dessa mas situação. sério, quando eu estive aqui em dezembro, eu fui ver a exposição da Gulbenkian e gostei como mostrou o processo, mas o que me faltou mais um espaço para falar sobre o Para-RG. Sim, mas o que ninguém... tem de controverso, não é? No próprio autor. Sim, mas ninguém quer falar sobre isso, não é? Obviamente, especialmente quer dizer, os herdeiros. Eu sei, mas para mim a exposição ficou incompleta com esta reação a Tintin hoje em dia. Pronto, mas é também outra questão. Os tempos conservadores que nós vivemos, obviamente, não é? Mas esta exposição que houve agora, o objetivo dela era diferente. Não aquela que o Marcos está a falar há uns anos atrás. Sim, exatamente. Nem sequer era uma exposição, era apenas uma conferência com o Marcelo da Saleto e a Possi Silence. Tinha a ver com novas narrativas. Olha, estava na Polónia, nessa altura. Nesse fim de semana estava em Varsóvia. A Polónia é uma espécie de centro de encontro de todos os portugueses na banda desenhada. Sim, é verdade. Foi 2015. Não, mas só para saberem que acho eu que 16, pois. Acho eu que não existe outro país em todo o mundo que tenha tanta banda desenhada portuguesa traduzida, não é? Acho eu que é a Polónia. E pronto, podemos passar justamente para a segunda questão que eu queria tratar aqui. Pronto, só respondendo à minha primeira pergunta, se eu tivesse de responder, eu diria que foi o conselho do meu pai. O meu pai disse uma vez: tens de encontrar o teu nicho. E eu encontrei. Eu leio banda desenhada basicamente desde os 5, 6 anos, mais ou menos. Logo quando aprendi a ler, ou antes, eu leio, simplesmente. Eu não imagino a minha vida, e ainda melhor que a minha vida profissional também ficou ligada com banda desenhada e com tradução, não é? Que é uma profissão incrível para exercer. Por isso é que eu queria sublinhar o prazer que vocês têm de encontrar neste ofício de tradutores, não é? Se quiserem investir nesta carreira profissional, assim. Mas pronto, falando aqui, passando um bocadinho para
para o papel que os tradutores exercem, na verdade, eu gosto imenso do conceito do tradutor embaixador, de alguma banda desenhada, não é? No meu caso, eu aprendi português, que é uma língua considerada exótica na Polónia. Fui a estudar porque gosto de línguas, aprendi e tornei-me num tipo de tradutor embaixador, não é? Na verdade, eu trago muitos livros. Temos agora várias cooperações, não é? Que o José também me envia às vezes os livros para eu ler e insistia com as editoras que eu trabalho. E eu, por exemplo, não me imagino como tradutor mercenário de uma editora, não é? Por exemplo, não é? Imagino-me como tradutor embaixador. E quero citar outra vez Carol aqui, porque Carol falou uma coisa bem interessante e também uma indicação para vocês para aprender línguas, digamos, exóticas, por exemplo, não é? Para fazer a tradução. Porque a Carol diz assim no livro dela: lembre-se que se você conhece um idioma bem diferente, como o russo, coreano e afins, você pode buscar publicações nessas línguas e tentar conversar nas editoras que preferem este tipo de material. Muita coisa boa é publicada em material nacional. Aqui no Brasil, a produção independente cresce muito a cada ano e muito material bacana precisa de mais espaço nas prateleiras das livrarias e comic shops. Então, você não busca conhecer materiais como esses na segunda língua que você domina. Pesquisa, converse, se intere e traga coisas que possam nos enriquecer culturalmente, sem mencionar a possibilidade de verter o material nacional para a língua que você conhece. Fale com os autores, veja quem se interessa, sempre há possibilidades, não é? Então, para mim, é uma indicação também para vocês para não esperar pela oportunidade de entrar no mercado, mas criar oportunidades. O que vocês acham da ideia do tradutor embaixador? Acho que no caso de banda desenhada portuguesa é preciso, não é? Porque de outra forma é muito difícil vender e propagar. Vocês como editores, tradutores, não é? A banda desenhada espanhola é um bocadinho diferente. Tem autores que são verdadeiros embaixadores, como Paco Roca, por exemplo, publicado em todos os países. Alfonso Zapico, por exemplo, também. Sim. Mais um, não é? Mas outros também, vários, sim, exatamente. Não é? Altariba e Kim, é a mesma coisa. Sim? Então, o que vocês acham? Tradutor embaixador, tradutor mercenário, como é que são os tradutores que trabalham contigo? Eu sou o governo e tenho embaixadores, que é um bocado isso, porque as minhas experiências de editores estrangeiros virem-me comprar direitos de livros de autores portugueses que eu editei, são muitas vezes por via desses tradutores embaixadores. Por exemplo, há 15, 17 anos atrás, a Pior Banda do Mundo, do José Carlos Fernandes, saiu em França, porque houve um tradutor francês de literatura, é o tradutor do Lobo Antunes, o Dominique Nedelec, comprou cá a Pior Banda do Mundo e não parou de chatear editores franceses durante um ano até descobrir um editor, a Combourg-Rapis, que publicou a Pior Banda do Mundo. E depois, na Polónia, claro, é um pouco o caso de si, não é? Fui eu. E, portanto, há a importância dos programas de apoio à literatura para países pequenos, com línguas que não são necessariamente facilmente faladas em mercados grandes. Haver um bom programa de apoio à tradução e à edição de autores em países estrangeiros é muito importante. Nós temos um bom e, no entanto, é um bocadinho dramático ver que a França, que praticamente não precisa de apoiar nenhuma edição, porque as pessoas vão traduzir os livros franceses, tem um programa muito mais forte e mais dotado financeiramente do português. Eu estou a dizer isto, não é para dizer mal do programa da DG Lab, mas a DG Lab, que é ótimo, junto com o Instituto Camões. mas a DG Lab ficou com o exclusivo da banda desenhada. Ok. E, portanto, são duas coisas do ponto de vista do editor de um país pequeno. É haver tradutores embaixadores, isso é super importante, e haver um bom programa de apoio, porque claramente eu sei que se não fosse o facto da DG Lab ajudar o editor estrangeiro com financiamento, muitos dos livros que saíram não teriam sido editados. Provavelmente os
Os livros que saem na Polónia normalmente têm este apoio do programa. Normalmente têm. Praticamente todos tiveram. Brasileiros da Biblioteca Nacional, mas acho que o programa já não existe. Já não existe o Ministério da Cultura no Brasil, não é? Estão acabando. Estão acabando. Sabem quem é o homem? No Brasil, não é? Vamos às eleições de verão. Exatamente. E a pior banda do mundo, de José Carlos Fernandes, em França, saíram sobre os primeiros volumes. Não, saiu tudo. Saiu tudo? Sim. Saiu. E mais tarde, não há muito tempo, na altura em que a Camburakis foi comprada pela Gallimard, já não lembro, mas saiu até em integral, com tudo junto num só livro. E existe também a versão espanhola? Não Existe a versão espanhola, que foi originalmente editada pela Devir e depois passou para a Astiberri, e existe a E a antiga agência edição. de viagens Lemming também, que é muito parecida, também existe. E saiu na Polónia pelo menos os primeiros 2 ou 3, 4. Falta o quinto e sexto, não é? Que estão traduzidos já há muito tempo, mas não sei, aconteceu alguma coisa. Pronto, uma coisa interessante é que a pior banda do mundo foi feita por um autor que desligou do mundo de banda desenhada. José Carlos Fernandes, não é? Um autor muito prolífero nos anos 90 e início do século XXI. Cortou completamente. Cortou completamente. Vou-te contar uma história, isto é uma pequena piada. O Filipe Melo, que é um argumentista português de banda desenhada, é grande fã do José Carlos Fernandes, e um dia ligou para o José Carlos Fernandes e disse: não sei o que, sou o Filipe Melo, sou argumentista de BD e queria falar contigo porque acho que podíamos fazer qualquer coisa. E o José Carlos Fernandes respondeu assim: esse José Carlos Fernandes já morreu. E desligou. Cortou com a banda desenhada. Aconteceu qualquer coisa muito pesada na vida dele, não é? Quanto à banda desenhada. Pronto, e também não é assim muito fácil de viver de banda desenhada, porque os autores não vivem aqui. Um mercado muito limitado, não é? Então, uma das oportunidades é procurar exportar a banda desenhada que querem, não é? E encontrar. Vamos voltar a esta questão, porque também queria perguntar sobre os autores que vocês indicam nos vossos países que ainda podiam ser mostrados assim pelo mundo fora, não é? Paco, tú también eres un traductor embajador, un poco, ¿no? Bueno, yo creo que la profesión es una pregunta muy poco tangible desde mi punto de vista. La propia profesión de la traducción es embajador directamente, porque hacer un traspase cultural y lingüístico desde otra parte, ¿no? Esa es la esencia de la traducción, por una parte. Pero por otra parte, a mí, mi editor, o el editor para el que he trabajado, era un proceso contrario. Me proponía una lista de títulos que él pretendía editar y me daba a elegir. Yo tenía el privilegio de una buena relación, era una editorial pequeña, y al ser una editorial pequeña yo podía elegir, pero siempre me daba los títulos elegidos. Y la relación no era una relación de mercenario. Yo tenía mucha libertad, de hecho le escribía prólogos o los textos para la difusión en redes, con el gusto de hacerlo, porque me gustaba. Eso no había remuneración, era por el gusto, y esto me convierte en embajador. Sin embargo, trabajando para una editorial grande, donde no hay un contacto directo, donde no hay una relación personal, ahí sí que se puede ser más mercenario. Tienes menos libertad. Tienes menos libertad porque te gustaría que las cosas se hicieran bien, y el criterio que busca una editorial grande, no voy a decir ninguna, Astiberri es de las buenas. Lo voy a dejar ahí, Astiberri es de las buenas. Cuida el producto, cuida a los traductores, firma contratos. Eso, de esa cuestión no hemos hablado, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Cuando traduzcamos cómic, hay que firmar un contrato con la editorial, porque es la única forma de garantizar la percepción de tus derechos de autoría. Eso no se nos puede olvidar nunca. Parece que como es cómic, el cómic. No, el cómic es tan importante y hay que firmar contratos
de traducción. ¿Y se firman contratos antes o después? Antes. Porque en Polonia se firma después. ¿Y si luego cambian las condiciones? No hay condiciones. Sí, es que Pues claro. no, tenemos, Sí, sí, también. tenemos mucha libertad en cómo trabajamos con el texto y con todo, ¿no? Y después acontece que no pagan los porque no hay contrato. Eso no puede ser. E isso é isto que queria destacar também, que tem de cuidar disso. Porque se a profissão de tradutor de banda desenhada um dia quiser tornar uma coisa muito séria, tem que ser a sério dentro do mundo da tradução no mercado. Não é? Sim. E é uma das coisas que existem na tradução de banda desenhada que é preciso ter muito cuidado, porque eu conheço muitos tradutores na Polónia que trabalham como eu. Nós temos um grupo de editoras que todos se conhecem. Na verdade, normalmente ninguém tenta fazer batota. Assim, sim. Pronto, exatamente. Ninguém está garantido, mesmo sem contrato. 9, 10. Aconteceu-me uma situação que não fui pago. Sim. Então esses 10. Assim, Ah, meu Deus, espera. eu arrisquei, fiquei descuidado com isso. Né? Então, cuidado com isso. Essa questão dos contratos. Contrato antes de traduzir. Porque tu também tens. Nós, por exemplo, fazemos sempre o contrato com a seguinte cláusula: os direitos da tradução para a edição são nossos, do editor. Até ao dia que acaba o contrato com a editora, francesa ou americana. Portanto, a gente trata o contrato com o tradutor a mesma coisa que se fosse o contrato com a editora original. E, portanto, a gente pode reimprimir quantas vezes quisermos durante aqueles 5 anos, 4 anos, 7, mas se o contrato acabar, temos que renegociar com o tradutor. E já nos aconteceu, porque fizemos muitas coleções de super-heróis e coisas assim, que reeditam constantemente textos clássicos e a gente, mesmo que seja um pagamento pequeno, sempre se recompram os direitos de utilização. Exatamente. ¿Siempre firmas contrato con tu traductor? No formalmente en papel, pero le envío un email diciendo, bueno, entonces estamos acordados, estas son las condiciones y aquí tienes un Excel que cuando quisieres que te pague me envías rellenado con la fecha en que me entregaste la traducción, cuántos caracteres, cuántas páginas, lo que sea, y después te pagamos. No es un contrato, vamos a notar, nada, pero por lo menos de estar escrito, é um contrato. Vale como contrato se ambas as pessoas aceitavam aquele e-mail. En este sentido, vamos, no estamos hablando de contratos, pero creo que es importante. Sí, podemos hablar de contratos. Es que creo muy importante, porque esta reivindicación de firmar contratos con los traductores de cómic, hoy estamos hablando de cómic, ¿no? Es relativamente reciente. Hay una asociación de traducción editorial en España que hace traductores, ¿no? Y desde los años 90, desde mediados de los 90. Entonces, su máxima reivindicación es, sea el tipo de editorial que sea, firmar un contrato de traducción. Entonces, desde hace 6-7 meses, en España por primera vez, la traducción ha entrado dentro de lo que se llama la sectorial del cómic, donde están autores, editores, imprenta, toda la profesión, por fin ha entrado la traducción. Por fin. ¿Y han creado un contrato tipo? Entonces, es a lo que iba. Esta asociación de traducción ya tiene su propio modelo. Ya tiene su propio modelo que lo propone. Entonces, se recogen esas condiciones. Tantas páginas, es lo normal, cobramos normalmente por página. No sé aquí cómo lo haré. Normalmente en una plantilla por página. Si ya el cómic tiene mucho texto, a lo mejor, o por ejemplo, cuando yo he traducido los volúmenes integrales, donde viene información sobre el autor, la época, el proceso de trabajo, eso es mucho texto y negocio una tarifa por palabra y para el cómic por página, ¿vale? Pero
Lo importante es que todo eso se recoja en un contrato, que es un contrato tipo donde todo el mundo está de acuerdo. Tú, como editor, conservas tus derechos para publicar en el territorio portugués, por ejemplo, y yo, como traductor, conservo mi derecho hasta 10 o 15 años de las reimpresiones, por ejemplo. Entonces, todas las regalías que se llaman, yo las cobro anualmente. Por ejemplo, pues el año pasado gané aproximadamente 3 euros en regalías. Todo eso. Wow. Rico. Sí. Nosotros lo hacemos por edición, es decir, yo tengo un contrato para editar al combate cotidiano de Manuel Larsenet. Entonces, con la traductora, mi contrato termina el diciembre de 2025, entonces mi contrato con la traductora termina ese día. Y un día lo voy a reimprimir, o si voy a comprar, si es el stock, es ambiguo. Si es el mismo stock de antes, probablemente no pagaremos más, pero si reimprimimos después, o si lo recopilamos en una edición diferente, ahí sí lo trato como algo diferente y pago un extra, que normalmente lo negocio caso a caso con el traductor. Mira, te voy a pagar 300 euros para reimprimir el mismo texto. Umas coisas assim. Nossa, sério? Então, sobre a experiência da Polónia, se edita temos a segunda edição do mesmo livro, não se costuma pagar a tradutora. Mas se editar outra editora, eu costumo de pagar o concordado entre o... É o meu costume, mas é assim, eu sei. Acontece tão poucas vezes no mercado português. Era, não mexe com nada. Eu estou conversando com a amiga que fala. De uma forma diferente, uma edição diferente. Ou um livro ser reeditado depois do contrato ter sido negociado, porque é praticamente caso a caso. Não há... Porque as vendas em Portugal são tiragens pequenas, e muitas vezes não há... O problema nunca se põe. Não sei qual é o problema. Isso. Rápido foi. Desgraciadamente. Mas as coisas que estamos a falar aqui dos contratos são também, vai ser também a vossa realidade de trabalho, então acho que vale a pena sublinhar. Voltando à questão de tradutora, embaixadora. Então, como é que é? É um bocadinho diferente no meu caso. No meu caso, porque eu recebo, quando eu trabalho com a Panini, é muito decidido, já vem pronto, não tem escolha. Então, quando eu estava como editora-chefe, a gente tinha algumas reuniões e conversávamos sobre os títulos, decidíamos algumas coisas, mas depois, quando eu saí, montei um estúdio, então agora eu recebo pronto, as decisões editoriais ficam lá. A Devir Brasil, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque o Paulo Roberto Sim. é maravilhoso, a conversa, ele é muito aberto, muito tranquilo, então de repente a gente vê títulos e a Devir, ela leva para o Brasil muita coisa interessante, muito assim, ela abre a cabeça, porque a maior parte das livrarias no Brasil e bancas que sobraram, elas são muito especializadas em quadrinhos de heróis, super-heróis, é o que você mais vê o tempo todo. Então, a Devir, ela traz para a gente materiais diferentes, e o Paulo, a gente conversa, às vezes tem algumas ideias, propõe algumas coisas, ele é muito, muito amigo, assim, muito amável. E uma editora nova, que surgiu no Brasil recentemente, chamada Pipoca e Nanquim, que é dos meninos que tem um canal, né, o Pipoca e Nanquim. Eu trabalhei com eles quando a gente trabalhava na Panini, trabalhávamos todos juntos, e agora voltamos a trabalhar mais por fora, fazendo só as letras, tá? E também são pessoas muito abertas, eles têm uma tendência de buscar no mercado europeu, de buscar no mercado japonês, coreano, e eles levam isso para o Brasil. Então é muito importante, a gente consegue publicações diferentes com essas pessoas, mas nem sempre é assim, né? Então, cada editora meio que trabalha de um jeito. E essa questão do contrato é muito importante também, que você mencionou, porque a Devir, de novo, muito amor, vem com tudo direitinho, super explicado como as coisas vão ser. E eu também caí na mesma infelicidade de uma editora... Ai, perdão, gente.
fazer um trabalho para eles e acabar entregando numa editora nova. Eu também arrisquei e também fiquei sem receber até hoje. São casos e casos, né? A gente precisa saber também como é. Se não tiver contrato, tente descobrir como a editora funciona, tenta conversar com pessoas, ver se realmente vale a pena, mas se não, é uma exigência que precisa estar na mente. Marcos, tens alguma opinião sobre tradutores embaixadores e tradutores mercenários? Porque os livros publicados pela Chile com Carne, alguns também já foram traduzidos e comercializados, digamos. Sim. Aliás, acho que ia falar um bocadinho mais da Chile com Carne em oposição em relação à impronunciável fonte e à biblioteca. Pronto, a Chile com Carne é uma associação, quer dizer, não nos consideramos sequer como editores, é uma associação sem fins lucrativos e para nós é uma espécie de plataforma editorial em que os artistas decidiram criar esta plataforma para projetarem os seus trabalhos e isso. Felizmente não somos uns autores solipsistas e então sempre tivemos um bocado abertos ao mundo, de forma que, pronto, olha, por exemplo, um dos grandes projetos que nós fizemos foi o Mutate and Survive, em 2001, e recebemos trabalhos da Sérvia, Croácia, Canadá, Argentina, etc. E, por exemplo, neste livro, considerando que em Portugal as pessoas leem em inglês e castelhano, estes materiais nem sequer foram traduzidos. Foi um bocado anarquia, de certa forma, fazer este livro desta forma. Por isso, mas nunca pensámos muito na questão da tradução, porque pensávamos também um bocado estar a trabalhar no mercado livreiro português e estávamos mais focados na própria nossa produção, de certa forma. Por isso, tudo é um bocado recente, as duas situações. Uma, ser editado no país menos querido no momento, como a Rússia, na Polónia, graças ao Jacob, Espanha, França, Brasil, Colômbia e brevemente talvez o Canadá. Só um deles, no caso de Espanha, que foi vendido por uma agência de direitos. Que aconteceu esse caso, outros foram um bocado esta ideia de comunidade, já perceberam que todos nós nos conhecemos de alguma forma, ou todos nós temos ligações uns aos outros, apesar de sermos projetos completamente diferentes uns dos outros, mas toda a gente se conhece da altura dentro do meio. Ou dentro dos vários meios, como aliás queria realçar isso pela riqueza da desenhada nos dias de hoje, que há várias formas de desenhar. Então, sei lá, realmente já nos aconteceu um bocadinho tudo, né? Desde ser vendido por uma agência de direitos, como contactar diretamente um editor no Brasil, que eu conheci no festival de Angolana, foi o da Zarabatana, Cláudio, e propor-lhe um livro e ele aceitar, pronto. Ou tentar vender um livro aos russos, os russos escolheram outro que não tinha nada a ver e, ok, whatever, e foi super rápido, porque foi super rápido. Por outro lado, também mantemos essa ideia mais de coletivo e isso tudo, e por exemplo, estávamos a falar da DG Lab, realmente alguns livros que foram editados no estrangeiro dos nossos tiveram algum apoio, mas por exemplo apostámos muito também um bocado nesta ideia de embaixada da banda desenhada portuguesa, ou pelo menos um tipo de banda desenhada portuguesa, com várias antologias pelo mundo fora, Canadá, na Finlândia, na Letónia, na Austrália. Houve uma série de antologias com uma seleção, não tenho esta palavra, curadoria, porque uma pessoa agora da manhã, com o meu coração, diz que fez curadoria no seu pequeno almoço. Mas pronto, como editor, sim, uma seleção de certos artistas para cada um dos projetos dessas antologias para promover a banda desenhada dentro de um certo meio. Até mais que uma comunidade internacional ligada a uma banda desenhada artística, não vendo outra forma de definir este tipo de banda desenhada, do que propriamente fazer uma divulgação no próprio país. Não é? Muitos dos nossos coletivos, seja a Chile com Carne, ou Carícola em Itália, ou Cuti na Finlândia, no início, começam por um grupo de artistas que se unem
tentam fazer coisas no seu país, mas acabam por se descobrir tipo uma irmandade, porque senão ficas muito sozinho no teu país, porque ninguém te percebe, porque vocês são os weirdos, fazem estas coisas, nem sequer têm vinhetas, ai que horror, e de repente vês mais uma irmandade com pessoas lá fora do que propriamente no teu próprio país. Mais certo que toda a gente pode odiar cá, o tipo de coisas que tu faças, e encontrares os teus irmãos na Finlândia, na Austrália, whatever. Por isso, a minha lógica aqui é completamente diferente da vossa, porque vocês são, obviamente, pessoas que estão ligadas de uma forma profissional, quer dizer, eu também, mas isso é através da BBT, mas já não existe um projeto editorial. Não sei, pronto, de certa forma, nós fazemos de uma forma muito natural, não é? Tipo, da forma como temos as ligações e isso tudo, e realmente, só há poucos anos é que eu comecei a fazer também contratos, essa coisa, porque tudo era um acordo de gentlemen, não é? Tipo, sei lá, mesmo editando um livro a solo de um autor, era com um aperto, não era preciso fazer um contrato. Mas depois, sei lá, quando o Francisco é editado em Espanha, por exemplo, quer dizer, a Xerra tem que fazer um contrato com a agência de direitos, que, por sua vez, faz contrato com a Penguin espanhola. Então, pronto, então, também a Chile tem que se defender. Claro que o Francisco é uma boa pessoa e nunca faria nada de errado, mas, obviamente, quer para ele, quer para nós, temos que nos defender e, obviamente, estamos a fazer contratos com os autores que vão ser editados lá. Fizeram connosco, com o Cassumai. Claro, e, obviamente, nós fizemos com o David Campos, posteriormente, ou seja, depois Mas de... funciona. Olha, vai haver esta editado na Polónia. O livro já tinha para aí 7 anos, ou uma coisa assim do género. Agora vamos fazer tipo uma espécie de retroativo. O livro é de 2008, 2009, por aí. Não. Não, é 12, se não me engano. Sim. Bem, agora são 10 anos, sim. e saiu em 2020 na Polónia. Ok, pronto, sei. Passado 8 anos fazemos um contrato com o David, olha... Tem que ser, não é? Tem que ser, exato. Isso é importante, que o contrato não defende só o tradutor. Claro. Ou o autor defende o editor. Claro. Também diz aquilo que a gente tem direito de esperar de quem nos entrega ao trabalho. Defende toda a gente e depende do contrato, como é óbvio, não é? Se for exploratório ou não, claro, mas cada um sabe o que é que está a fazer naquele momento, não é? Aceita, não é? Claro. São copyrights e tudo, não é? Mas eu lembro-me que escreveste, porque eu pedi a autorização de usar imagens de Francisco Sousa Lobo do Deserto no meio do livro. Lembras o que me respondeste? Não acredito em copyrights, acredito em copyleft? Isso. Ups. Ok. Eu estava a escrever um artigo sobre Francisco Sousa Lobo que foi mencionado aqui e pedi a autorização de usar imagens, porque a editora onde iria ser publicado o artigo pediu. E tu disseste que sou o copyleft. Eu depois apontei e disse, se me perguntarem sobre os direitos de publicar as imagens, digam que o editor diz que é copyleft e não princípio. Fuck copyright. Muito bem. Desculpem estar a dizer esta forma, mas pronto, a dada altura de um certo tipo de trabalhos, quer dizer, se tomarem o gajo das cuecas tem aqueles superpoderes muito específicos e isso tudo, ok, é uma indústria, óbvio que o pessoal tem que se proteger de alguma forma, com os copyrights, com patentes, seja o que for. Mas alguém copiar o que a Feuchterberg faz, ou mesmo que eu faça, ou que o Francisco faça, é tipo, isto não vai acontecer. E basta simples só teres um livro, quer dizer, estou-me lembrando das Águas de Castelo, que roubaram imagens ao Charles Burns, descaradamente, uma grande campanha publicitária das Águas de Castelo, e depois, pronto, da Fotográficas e Charles Burns publicitários portugueses andam-nos a ripar os desenhos. Eles retiraram a campanha, por isso eu acho que basta isso, não é? Quer dizer, é ridículo, quer dizer, roubares uma patente, uma coisa muito específica que seja científica, isso tudo é possível provar e tens essa prova, e também tens essa prova que foste tu o primeiro, não é? Roubares trabalho artístico, ires a correr, a registar todas as vinhetas e o teu estilo gráfico, isso
Não É faz isso, sentido. mas é uma atitude que a gente tem perante banda desenhada, porque se acha que não é nada sério e que se pode tirar as imagens e usar como se quiser. Não é? Mas Acho eu que mudou um bocadinho, não é? Mas o que acabas de dizer, não podes repetir a mesma fórmula, é impossível. Quer dizer, vais repetir exatamente a mesma história e mudas um bocadinho as caras das personagens? Não faz sentido sequer, não é? Tipo, acho que é muito difícil isso acontecer e ser tão obcecado com essas situações. Mas, no entanto, pronto, é preciso tipo, o grupo quer achar. Sim, sim. proteger-nos mais nesta situação de mercado, não é? Pronto, de vendas, de direito, pronto, de edição, de tiragens, etc. Não é? Em relação a isso, acho que, não sei se concordo completamente com o que você está a dizer, porque, efetivamente, o trabalho de um artista não é só aquele output específico final que foi produzido num determinado papel. Ou seja, obviamente, enfim, o estilo, o registro gráfico, etc., do artista é o resultado de muitos anos de experiência, tentativa e erro, pesquisa, etc. E nesse caso, por exemplo, o das artes Castelo, parece-me muito evidente que, efetivamente, houve um aproveitamento wholesale daquilo que é um registro gráfico, que é muito evidentemente pertencente ao Charles Burns, por parte de uma agência publicitária que não teve trabalho, não teve os anos de experiência que deram resultado àquilo. Estou-me a lembrar também de outro exemplo, recentemente a internet andou a ser falado, de um artista de banda desenhada que acho que neste momento está a trabalhar para o New York Times e que é muito evidentemente capturou wholesale a forma de trabalhar do Chris Ware. E se bem que eu, obviamente, também como artista, também passo pelo processo de tentar imitar outros artistas, buscar um determinado efeito que eu quero produzir, não é? Acho que, e portanto, toda a gente passa por isso no seu processo de aprendizagem. Pessoalmente, não acho legítimo simplesmente pegar na identidade, no trabalho que outra pessoa desenvolveu e torná-lo teu, simplesmente. Portanto, nesse aspecto, acho que lá está, esta questão é squishy, no sentido dos direitos, etc., mas há uma questão ética que se calhar não precisa necessariamente passar pelas questões legais. Enfim, acho que a legalidade não resolve tudo, mas há uma questão ética aqui que deve ser resolvida como enfim, o espírito que se vive em determinada comunidade. Neste caso, será a comunidade de produtores e editores desenhados. Mas nesta situação, atenção, não era só imitar o grafismo de Charles Burns, porque, entretanto, há mais de 40 artistas pelo mundo inteiro que fazem um estilo, obviamente, baseado no Charles Burns, ou milhares de mulheres começaram a fazer banda desenhada graças a Anka Feuchtenberg, por exemplo, ou milhares de tipos do underground francês, depois já mainstream, que imitam o Blanquet, ou o Luís de Vaidane, etc, etc. Ali foi também porque as próprias imagens estão a ser mesmo copiadas, ou seja, só mudava ali um fundo, em vez de ter lá uma cobra, tinha lá uma garrafa de whisky, não sei, tipo, que era um bar, e vais beber uma água Castelo, pronto. Por isso era mais insidioso, porque não era só gamar um grafismo, mas que nos dias de hoje o que é que isso significa, não é? Porque Era gamar a imagem mesmo, não é? Sim, a imagem era mesmo, a cara da mulher ou do rapaz era tal e qual um painel do Black Hole, muito provavelmente, depois, pronto, se já tinha um gancho, ou tinha um brinco, e era só essa a única alteração que estava a ser feita, e um bar em vez de um pântano, pronto. Por isso era demasiado óbvio, não é? O único comentário que isso. Assim, muito bem, voltando um bocadinho à questão que vos pode interessar também, que tipo de apoios à edição de banda desenhada interessante que encontram, que podem procurar? Foi mencionado o TGLAB, Instituto Camões, e onde é que se pode procurar mais este tipo de apoio financeiro para publicar, por exemplo, banda desenhada portuguesa ou espanhola brasileira no mundo? Eu conto-vos uma coisa que aconteceu à minha amiga, que é tradutora. Ela encontrou um texto de algum filósofo inglês que queria muito traduzir. Traduziu, enviou uma amostra de tradução a várias editoras e uma respondeu, mas a primeira pergunta que a editora fez foi: como é que você pensa financiar esta tradução? E foi a pergunta dirigida à tradutora, diretamente, não é?
interessados muito, não é? Mas não queriam Pela pagar. publicação, queriam pagar, mas com algum apoio financeiro, não é? E é uma das coisas que no mercado de tradução também vale a pena aqui destacar. Em Portugal temos DGLAB, se vocês falar um bocadinho como é que funciona mais ou menos os camões da DGLAB. De uma certa maneira, eu acho que para as pessoas que nos estão a ouvir aqui, que são portugueses, não é interessante, porque eles não vão precisar de apoios para editar um livro português em polaco. Eles vão precisar é de saber que apoios é que outros países de outras línguas, Por exemplo, se há um Instituto Italiano, se a Polónia tem apoios, mas basicamente a DG Lab, a DG Lab, vale a pena explicar como é que funciona, porque é muito equivalente ao que é. A DG Lab abre um concurso todos os anos e um editor estrangeiro apresenta um dossiê com um formulário que ele preencheu, com um orçamento do que ele vai gastar para editar um livro de um autor português, na Polónia, no Brasil, onde quer que seja. E pronto, e depois a DG Lab tem um período de 2, 3 meses em que analisa as candidaturas. Mas fazem mais alguma coisa, eles pedem um currículo de tradutor também. Pedem o currículo de tradutor, pedem o contrato com o tradutor e pedem o catálogo da editora, portanto também fazem um bocadinho de trabalho de campo para saber se a editora é credível, se não é, etc. E pronto, depois eles têm um orçamento de apoio anual. De uma maneira geral, eles apoiam sempre, desde que o formulário, desde que a candidatura venha formalmente boa. E dão sempre dinheiro. Aliás, posso só interromper? Sim, sim. Porque tenho outro tipo de experiências, isso tudo. Isto significa, inclusive, livros que nem sequer saíram em Portugal ainda, já aconteceu no passado. Temos um livro do Pedro Burgos, que teve apoio em Itália, e acho que ainda não saiu em Itália, portanto, já saiu em França e saiu em Portugal. Mas eles apoiaram, sendo um livro inédito, e o que está a acontecer, por exemplo, com o curso da Letória, edita regularmente livrinhos pequenos de vários autores portugueses, 2 por ano, pelo menos, e esses livros são inéditos, aliás, e nem sequer foram ainda publicados em Portugal e não serão, provavelmente. E isso também nos aconteceu a nós, porque às vezes contactamos as editoras, e é muito no trabalho com o Pavel da Team of Comics, a gente vai lançar o livro em Portugal. Vamos fazer quantos? Vamos fazer 700 ou 800. E se o Pavel decidir fazer o livro connosco e acrescentar mais 500 ou 600, é muito bom, porque co-imprimimos, mudamos só o texto do preto, e nesse caso pedimos o apoio à DG Lab antes do livro ter saído cá. Pronto, normalmente enviamos um PDF do livro para mostrar que o livro existe. Não é? E se a DG Lab tem um defeito, na minha opinião, é que, bem, nunca tenha havido grandes problemas, é que não vai atrás dos editores estrangeiros sistematicamente para saber se o livro foi editado. Que é um bocado também o problema com as bolsas que eles dão de criação literária. Escolhem um artista, pagam-lhe uma bolsa, aí muitas vezes passam-se anos antes que o livro saia e eu não sei até que ponto eles estão. Mas o programa da DG Lab funciona muito bem, depois eles em outubro dizem, ok, recebeu 1.200, recebeu 1.500, recebeu 1.000 para editar um livro em Polónia ou em França, etc. E é uma maneira do editor estrangeiro diminuir o custo do livro. O que eu diria para futuros tradutores que queiram fazer banda desenhada é descobrir os países das línguas que vocês traduzem para português, que apoios é que têm, e depois até servirem, nós fazemos isso na seita, nós é que fazemos a candidatura pelo editor estrangeiro, exceto no caso do Pavel, porque ele já fez tantas, mas, por exemplo, vendemos os direitos do Tu És a Minha Vida na Turquia, pá, quem fez o dossiê fui eu, preenchi tudo e não sei o quê, mandei para os turcos, está tudo bem, eles querem mandar. Então, é um extra que a gente faz para favorecer a edição dos autores portugueses no estrangeiro, e penso que um tradutor, por exemplo, de italiano ou de alemão para português, também se predispusesse a dar esse apoio na criação do dossiê de candidatura, também é bom para os editores portugueses se motivarem para editar. Deixa-me só continuar para fecharmos Portugal, se calhar, não é? Depois passarmos, não é? Tipo, em relação a... Veja lá, há duas situações que eu queria acrescentar o que o José estava a dizer. A primeira é que, por acaso, essas bolsas de criação literária que o José está a falar, já tiveram 2 fases, uma 2000, 2004, anos 2000. Exato, e agora recentemente há 3, 4 anos. Desde 2015. Sim, pois, exato.
Curiosamente, essas bolsas existem também para ensaio, teatro, romance, poesia, etc. Mas, por acaso, na banda desenhada, as pessoas portavam-se bastante bem, o que quer dizer que a maior parte, acho que, por exemplo, nessa primeira fase, há 20 anos atrás, das 6 bolsas que foram atribuídas na altura, só houve um autor, um livro que nunca chegou a sair, que é o do Richard Kerber, se não me engano. Todos os outros saíram, todos. Sim, eu lembro que é o Banda do Mundo. Filipe Freire, Filipe Abranches, etc. Saíram todos. Por isso até há um bom comportamento que se calhar não vais ver isso até na poesia, ensaio e romance, etc. Depois. Não, mas eu tenho quase certeza que se calhar na banda desenhada estamos a falar de 90% foi tudo editado e se calhar nas outras áreas até nem foram. Por isso até, veja lá, não precisa fazer polícia em relação a isso, porque os autores da desenhada são atinadinhos. Em relação à banda desenhada, sim, há um certo desleixo, de certa forma. Eu acho que eles têm um problema que não, como aliás, um problema transversal em relação ao mercado, sociedade portuguesa, etc., que é não perceber o que é a banda desenhada, ou das várias hipóteses da banda desenhada, e eles realmente não procuram esse mercado. Estão muito mais ligados à ideia da ilustração para a infância, ou seja, vão ao Festival de Bolonha e dão bastante apoio em relação à ilustração para a infância, mas para a banda desenhada não sabem como vão tratar, o que é hão de fazer. Aliás, é o mesmo orçamento. Pois é, exato, desenhada e ilustração. Pronto, e nesse aspecto é um bocado infeliz. Estamos a falar, eu tenho pensado muito nisso, porque até uma questão de crise existencial em relação à biblioteca estar fechada neste momento, isso tudo, mas estamos a pensar a quantidade de dinheiro que foi investido, quer da Câmara de Lisboa para a biblioteca, a Câmara da Amadora em relação ao Festival da Desenhada e atualmente também em Beja, quanto dinheiro que já foi investido para divulgar a desenhada, com as melhores, piores, mais bem feitas, etc. Eu se amanhã, pronto, hoje entrei aqui no Parque Campisco, no Parque de Estacionamento em sentido contrário, entrei pela saída, com a segurança, etc. Bom, se me tivesse acontecido uma coisa pior e tivesse morrido ali no Parque de Estacionamento, provavelmente a biblioteca tinha morrido hoje, porque nestes anos todos de 25 anos de investimento público, na realidade não houve formação de novos funcionários. E a mesma coisa pode ser para a Amadora. Em 30 anos de festival, atualmente eu acho que as pessoas que estão lá não sabem nada do que é que vai desenhar, elas estão a privatizar o espaço de programação, do género, Chile, que episódio que tu queres aqui? Eles não estão a programar, isso um programador escolhe as coisas, não diz, José, o que é que tu queres este ano, o que é que vais trazer, o que é que vais editar? Marcos, o que é que vais fazer? Isso não é nada, não é? Por isso isto é grave, porque, na realidade, são BDTecas, a Amadora tem BDTeca, o Beja tem uma BDTeca, o Lisboa tem uma BDTeca, e não há pessoas que percebem sobre a desenhada com o futuro. Eu estou com quase a 50 anos, entro nos parques de estacionamento, é sempre o contrário, há hipótese. Já adorava as amizades, pá, deixa. Provavelmente há mais 70, né? Eu sei o que é a reforma é o ópio do funcionário público, e o José Cardoso Pires, se não me engano. Não, eu vou seguir esta, sabe? Isto é realmente um problema realmente que, quer dizer, pronto, a história da banda desenhada cá em Portugal foi feita de colecionadores que entretanto já morreram quase todos, as editoras somos nós que mexemos, não sei se há algumas novas gerações de novos editores, entretanto, não. Ok, pronto. Apesar de tudo, bom, há novos autores, isso é mais do que certo, e há novos agentes. Apesar de tudo, acho que a coisa está-se a diversificar bastante. Já lá falamos sobre isso. Mas, por exemplo, novos críticos, não. Investigadores, não sei. Há situações mais fechadas do que antigamente, não sei. Há um momento aqui de crise, sem dúvida. Apoio à edição e tradução em Espanha. Instituto Cervantes, ou mais alguma coisa? Ministério da Literatura, sim. Mas o apoio do Instituto Cervantes é muito burocrático, é muito complicado. E os prazos são muito curtos. E às vezes não é. Eu sei que a Voar conseguiu alguns apoios na coleção das novelas gráficas. Há também apoios das Baleares, que têm um apoio muito bom ao cómic de autores das Baleares, de que se editaram algumas coisas cá.
mas Na Polónia também. e o Instituto Franco-Português também tem um apoio dado pelo IEF, ou no sé qué, de edición francesa. Nosotros cuando estamos traduciendo, de hecho, a Sergio le da una beca, le dio una beca el Ministerio de Cultura francés para la traducción de Nicolas de Crédit, una beca con estancia, con el alojamiento, con todo, pero es el Ministerio de Cultura francés quien... Pero tipo residencia... Una residencia de traducción, una residencia de traducción, efectivamente. Entonces, es lo mismo que tú estás diciendo, entiendo que son cada país, si quiere exportar su cultura, es quien tiene que financiar. A mí nunca, yo no conozco esa ayuda por parte del Ministerio de Cultura español para traducir autores foráneos, porque para empezar no tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Lo que tiene sentido es la promoción de los autores nacionales para que su obra se exporte. Entonces, a la Pero en caso traducción, de España se va a hacer en Feira de Libro de Frankfurt, ¿no? España es un país convidado este año, ¿no? ¿Ves? sí, puede ser, pero eso no son... El no traduce, sí, traduces claro, para España, ¿no? Claro. Entonces, más allá de los premios de traducción, en los que todavía no ha entrado el cómic, no ha entrado. Ha entrado la literatura, pero no el cómic. Más allá de eso, yo no conozco esas ayudas que serán, por cierto, para traductores hacia otras lenguas, no hacia el español. Y además no es para traducción, es para edición. Es un apoyo al editor. Hay subsidios para traducción en ciertos países, pero para un editor un subsidio de la traducción es interesante, claro, pero la traducción es siempre una parte más pequeña del presupuesto total de hacer el libro. Entonces, por veces, ok, pero no es el relevante, lo que va a ser la decisión de hacer aquel libro. Na Polónia diz-se que os autores de banda desenhada ganham menos do que os tradutores. Os tradutores queixam-se do que ganham. Mas o autor de uma banda desenhada ganha ainda menos do que o tradutor ganha. Pode ser possível em Portugal. É possível também. Carola, qual é a situação no Brasil quanto aos apoios? Governamental, de jeito nenhum. O que acontece são pequenas editoras abrindo espaço para publicar autores nacionais, mesmo, mas ainda sem projeção externa. Então, o caso do meu livro mesmo, né, eu tentei, do Point of View, a gente mandou para algumas editoras para ver se alguém assentar, a Jambô topou, mas é geralmente assim, são incentivos. E tem um canal chamado Omelete, que ele divulga sobre cinema, TV, coisas de cultura pop em geral, e em parceria com o Pipoca e Nanquim, abriu um espaço para publicar edições nacionais, então, autores nacionais, né, de quadrinhos. E o Comic Zone, que é uma outra editora também, está partindo da mesma forma. Mas não dão apoio para ser editado fora do Brasil. Ainda não. Mas acabou, porque ainda há poucos anos nós editamos um livro do Fábio Zinho. Sim, mas o Bolsonaro colocou os apoios todos. Não, mas ainda estava o Bolsonaro, ainda estava. Foi o primeiro ano. Aliás, tivemos um logotipo horrível, tipo Pátria Amada, que, pronto, em vez de ser só Brasil, uma coisa não, Pátria Amada, para tínhamos que pôr num livro. Sim, mas ele manteve os apoios durante 1 ou 2 anos. Foi isso, ok, não sabia. Ok. Da Biblioteca Nacional, pois foi. Ok, foi a última vez. Mas, por exemplo, a Biblioteca Nacional, quando ainda existe apoiou algumas edições na Polónia, não é? Que conseguimos. Lembro-me também que eles costumavam oferecer financiar residências de tradução. E é uma coisa que vocês também podem procurar, porque é uma coisa bem interessante, que se puder ir a um país, passar tipo 2 semanas com outros tradutores a trabalhar num projeto que são condições muito boas, não é? E eu sei que em Espanha, por exemplo, existem coisas que, quando vou traduzir o meu próximo livro em espanhol, vou procurar ainda isso. Muito bem. E agora
os autores dos vossos países que valia a pena traduzir e mostrar pelo mundo fora. Então, Brasil, Portugal e a Espanha, sim. Alguns já traduzidos que existem, mas de certeza é que mais autores que vocês queriam mostrar. Sim. Marcelo Dessalete, como ele mencionou, eu acho é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho muito cuidadoso, muito amplo e trazendo uma cultura muito diferente. Eu respeito muito o trabalho do Marcelo, acho que precisava sair mais. Saiu em algumas... Foi o que a Angola já saiu em vários países. Está editado em Portugal. Mas isso leva-nos a outro problema, que é o traduzir do brasileiro. Não, mas no caso de Angola já acho que não se pode tocar muito na forma como é que falam os protagonistas, não é? Sobre aquela República dos Escravos que Sim. foi século XVIII, XVII foi. Mas traduzir autores brasileiros põe-nos sempre problemas ao editor. Como editor, por exemplo, eu sei que há pessoas que não gostam de ler, não gostam de ouvir a voz brasileira quando estão a ler. Também depende muito do livro, não é? Depende em que sítio é que o livro se passa, se é uma coisa contemporânea, se é uma coisa antiga, se é um... Mas eu posso dar o exemplo do Marcelo Quintanilha. Marcelo Quintanilha, eu sou um bocado esquizofrénico quanto à minha opinião dele, porque há coisas dele que gosto muito, há coisas dele que não gosto nada. Mas falando exclusivamente da língua, um livro como O Talco de Vidro, que é um dos meus preferidos, é um livro que não carece de tradução, porque é um brasileiro moderno, passa-se numa cidade contemporânea brasileira, quem vê telenovelas entende tudo, e quanto muito o editor poderia aqui ou ali trocar uma palavra menos conhecida ou menos usada na TV por uma igualmente brasileira, mas que um leitor português conheça. Faz uma nota de rodapé, eventualmente. Como diz o Paco, notas de rodapé. Então um glossário no final. Sim, às vezes é uma melhor. Se bem que eu não prefiro. Por exemplo, Marcelo Dessalete tem, agora já tem um dicionário no fim, um glossário no fim, tudo explicado. Eu não sou 100% da opinião dele, eu acho que às vezes as notas de rodapé podem ser justificadas, mas depende do livro. Depende sempre. Se for um livro passado numa época histórica em que... Ok, pronto, então estamos 100% de acordo. Mas, por exemplo, o Tungstênio, e aqui vou criticar o nosso grande amigo, o Rui Brito, o Tungstênio é um livro que a mim me parecia que carecia de alguma tradução e de edição, porque eu literalmente houve páginas que não entendi um balão de galo. Porque imagina, eu traduzi para o polaco. Pois. E não é que eu não entendesse, mas chega um ponto também do livro em que o esforço de entender entrava o teu gozo do livro. E, portanto, essa é outra questão que os tradutores têm que pensar. O quanto é que simplificam? Eu sou da opinião que o tradutor deve subtilmente empurrar a linguagem da versão traduzida para uma versão um bocadinho mais genérica da sua língua para tornar a leitura mais fácil. E isso às vezes talvez sacrificar o sabor de um inglês do sul do Alabama, de um redneck, de uma miúda, de uma Valley Girl ou não sei o quê, em direção a uma... Porque estar constantemente a tropeçar em expressões ou estar a... E depois, por exemplo, como o Shrek. O Shrek é dado em Portugal como um ótimo exemplo de uma coisa que funcionou, transformar aquela gíria escocesa, aquela pronúncia escocesa, numa pronúncia do interior das beiras. Funcionou bem. Mas é uma coisa que funcionou muito a mal no mouse. Que para mim é um exemplo de uma tradução excessiva. Tentou-se dar um excesso de pronúncia de gíria, pronto. Neste caso de dialecto local. E essas coisas atrapalham a leitura e eu, como leitor, gosto que cada personagem tenha uma voz, que a língua tente refletir certos tipos de dialectos, mas não excessivamente. É uma opinião. De Quintanilha, eu tenho de dizer que li
Anel, por exemplo, que é uma adaptação que eu não entendi nada do que se passa no filme. Mas, por exemplo, o Tungstênio é um bom exemplo, porque é isso que, para além eu digo, brasileiro corrente, não é? Que tem esta oralidade fabricada. Foi o que este o conceito, Sim, não é? sim, Que sim, o Pato sim. falou, não é? Ele criou a moralidade que a gente não sabe se é verdadeira de lá. Exato. Eu gostava muito de saber se para um brasileiro o livro é igualmente inentendível às vezes, porque se for inentendível para um brasileiro, então é admissível que também seja inentendível para um português, de uma certa maneira, não é? Mas tem partes que a gente se perde. Realmente, ele é difícil de... Algumas páginas de fato exatamente como você falou. Eu pensei em perguntar para ele. Uma curiosidade, Carol, para ti, por exemplo, a linguagem que ele usa em Tungstênio, que tipo de linguagem é? Porque ele é natural de Niterói, então é a zona do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E tem muito neologismo, muita coisa muito local, que às vezes causa estranheza, né? De São Paulo para o Rio, do Rio para o Nordeste, do Nordeste para Curitiba, e ele pegou muito essa coisa carioca. Então, a gente fica, às vezes, sem compreender mesmo. A questão do tom, da oralidade, o jeito que eles falam é diferente, então, apesar de ser a mesma língua, mas se distingue completamente nas gírias, né, nos slangs. Una de las grandes, perdón, una de las grandes dificultades cuando hay que traducir las variedades, ¿sí? Variedades del portugués, Dialectos locales. variedades del francés, variedades del español, todo eso supone un problema. El resultado es que la mayor parte de las veces se neutraliza. Por ejemplo, qué sé yo, el francés de Bélgica con respecto al francés del sur de Francia. Voy a utilizar un ejemplo. Cuando, no sé cómo se llama aquí la película, Bienvenidos al Norte. Sí, Bienvenidos al Este. ¿Y cómo se llama aquí Ok. en Portugal? ¿Cómo se llamó? Bem-vindos ao Norte, acho eu. Não tenho a certeza. Bueno, una película Eu conheço que o nome Esti, qualquer coisa, porque o nome do Bienvenidos al Este, que es una zona del norte de Francia que pega a Bélgica. Entonces, precisamente lo que plantea la película, lo digo en una película para que sea más visible, ¿no? Lo que plantea la película es precisamente el choque cultural y lingüístico. Entonces, si tú en una obra escrita, no olvidemos que estamos hablando del canal escrito, estás planteando diferencias y variedades, cuando lo traduces, ¿cómo lo traduces? ¿No? Porque yo no puedo poner para español de España, ¿no? Español peninsular. Yo no puedo poner que habla como en Sevilla, ni lo puedo poner a hablar como si hablara en Barcelona. No puedo. ¿Por qué? Porque no existe una persona que lea con esa variedad, con esa diferencia. Entonces, el resultado al final es que se neutraliza a un nivel lingüístico, pero tienes que seguir introduciendo la diferencia de alguna manera. Por lo menos la diferencia entre personajes individuales. Sí. En francés, por ejemplo, ¿qué haces cuando es un personaje del sur y se escribe putain, A-I-N-G? Es que eso da, para un francés, es instantáneamente obvio que es de Marsella. Claro, lo reconoce, pero entonces lo que tienes que hacer es introducir elementos culturales que diferencian. Escoger algunas palabras Aunque que sea- utilizas repetidamente. O que sea caricaturesco. Sí, A veces haces una caricatura, ¿no? Claro. Y identificas, por ejemplo, pongamos un rasgo cultural de los franceses del sur, pues que son más perezosos, pues me lo estoy inventando, ¿eh? Me lo estoy inventando. Son más perezosos, que de verdad que no tengo nada en contra de los franceses del sur. Te inventas o introduces un rasgo supuestamente de esa zona porque lingüísticamente no lo puedes hacer. Es una limitación. Es eso.
E há uma coisa, há um capítulo muito interessante do livro da Carol, que não sei acabar o tempo, mas pronto, quando tu falas sobre gírias diferentes e o brasileiro falado que difere muito entre o Estado e o Brasil, não é? Que é preciso produzir livros num brasileiro estandarizado, digamos assim, não recorrer muito a diferenças, porque também não se compreende, não é? Num país como o Brasil, muito grande. Não É um bocado, é o que eu estava a dizer, tem que se traduzir para um português mais genérico. E apagam-se um bocado as vozes dialectais, digamos. Ok, Marcelo Quintanilha, Marcelo Bessalete, quem mais? Francisco Sousa Lobo? Sim. Lorenzo Mutarelli. Lorenzo Mutarelli. Lourenço Mutarelli. Quando ele estava na Devir, os livros dele foram editados cá, mas ele, entretanto, mudou de editora no Brasil. A pegou alguns títulos dele. Sim. Então estão saindo também. Mas tem as edições da Devir ainda. A pergunta era... Que autores tu recomendarias? E autores? Francisco Sousa Lobo já Obviamente todos os livros que nós editamos a solo, como é óbvio, por isso vão ao catálogo da Chile e descubram. Mas já agora, de uma forma mais institucional, eu diria que uma coisa que deveria já ser traduzida para fora é o pai da banda desenhada portuguesa, que é o Rafael Cabral Pinheiro. Houve um livro chamado No Lazareto, livro de 1896. Pai da BD portuguesa e um dos mega pioneiros. Pai, avô, além de ser mundial, toda a gente conhece a parte cerâmica, etc. E é um livro bastante interessante porque é mesmo um livro, não é, pronto, ao contrário da banda desenhada de finais do século XIX, muitas vezes com jornais, etc. Este é mesmo um livro, tal como agora chamamos a gráfico, não é um romance gráfico, é um livro muito interessante que é o Volta do Brasil, e tem que ficar de quarentena no Lazareto, ou seja, do outro lado da margem de Lisboa, e fica, quer dizer, cheguei a Portugal, mas ainda estou a ver assim um bocado taças grandes. Lisboa ainda não chega à minha pátria, blá blá blá, porque tem, por causa dos contágios de doenças tropicais, ele é obrigado a ficar a famosa quarentena, que era mesmo na altura, 40 dias, e este livro foi reeditado em 2003 para o Frenesim e há 2 anos mais ou menos uma nova editora, que é a PIN, que recuperou este livro. E ele é fabuloso porque ele conta histórias, quanto é que custa um lençol, uma cama melhor para os mais ricos é mais dinheiro, para os pobres o que é, e é uma primeira banda desenhada autobiográfica, uma coisa que é, quer dizer, o momento da autobiografia na banda desenhada é bastante importante, começam mais ou menos, vamos falar aqui dos anos 60, 70, porque pela primeira vez os autores têm o seu eu como voz principal e não uma personagem parva qualquer. Ou mesmo não parva. Ou mesmo não parva, mas mais raro, e isso há pouco exemplos para mim, mas pronto, que é o, por exemplo, o Guido Buzelli. Mas realmente ele, antes desse tempo, ou seja, avant la lettre, ele está a fazer já uma BD autobiográfica com o Lazareto. Isto era uma boa chapada lá para fora, basicamente, mostrar, sobretudo os arrogantes franceses, que acham que inventam tudo, e os arrogantes americanos também, by the way, que nós aqui inventámos tudo. Mas não, este livro sim, é um pai bastante interessante. Não é? Sim, não é o único, aliás, porque acho que também há mais pessoas com a sua, também fazer alguma biografia, porque é uma viagem, qualquer coisa. Eu acho que há mais exemplos no passado, no século XIX, que vamos encontrar estas pequenas pérolas, no fim de contas. Mas este é realmente um grande livro, apesar de ser pequenino e jeitozinho, que merecia ser editado para fora de Portugal para dar a conhecer que nunca fomos assim tão bárbaros, apesar de tudo, apesar dos nossos problemas todos com o fascismo, com os atrasos que temos, blá blá blá, que é bastante fascinante. Aliás, e mesmo os apontamentos do Imperador de Rasolino, anagrama do Brasil, ele brinca, ele goza com o Imperador do Brasil, é um álbum interessante, até mesmo pela questão aí mais experimental. Ele brinca com vinhetas, personagens grotescas, finge que é uma criança, o Imperador é uma criança e desenha-se uns postos, umas galinhas, tudo mal desenhado como se fosse uma criança.
Por isso, são situações que acho que a nível, eu não gosto muito da ideia do património, blá blá blá, mas acho que é mesmo um trabalho que merecia ser traduzido, sem dúvida. Dica da semana. Posso citar só uma mulher que eu acho que valeria muito, é a Luli Pena. Não sei se todos vocês conhecem, já é uma obra dela chamada Sem Dó. É muito bom sobre o Brasil em 1920 e as colônias, e a história de duas mulheres que se apaixonam pelo mesmo homem, só que elas são irmãs. Então é uma coisa muito curiosa. Sem Dó. Sem dó. Sem dó. Eu também acabei de apontar aqui. Não sei, temos ainda 10 minutos, mais ou menos, não é? Volta de 7 minutos. Vá. 7 minutos, ok. Acho eu que estamos de... Querias fazer também um concurso para o público ou não? Não, quem ganhar recebe ok. Aliás, posso premiar 4 pessoas, são 4 quadrados. Vamos lá ver. Eu tenho só um pé. Tem que estender mais um bocadinho, ainda temos 1h30 para almoçar. Hugo, para dizer a verdade, eu estou no meio que queria cobrir. É a metade das coisas. Mas a segunda metade é mais técnica e acho que vai funcionar muito bem nos próprios workshops. Eu gostava de só dizer uma coisa, portanto, furar completamente o esquema e voltar à questão da tradução, mas aqui do ponto de vista do editor, que era aquilo que eu estava a dizer. Tu pediste... Vou ser rápido. Eu tenho um documento que envio aos editores, aos tradutores. E para mim foi super interessante ouvir o Paco, porque ver que está teorizado e conceptualizado aquilo que eu já há anos e anos vou anotando das dificuldades da tradução e da tradução e da legendagem. São duas coisas que vão tão juntas que o tradutor tem que perceber que não pode traduzir aquilo que lê, tem que traduzir aquilo que se vai ver depois no livro. E por isso também eu acho que a revisão mais importante que se faz de um livro de banda desenhada não é a primeira revisão que se faz em documento, em Word, mas é as revisões que fazem em cima do PDF. E idealmente impresso, em papel. Nem sempre eu faço, por questões de tempo e por questões de ser prático ou não, mas é muito diferente rever impresso em papel do que ver no ecrã. E, portanto, a um tradutor eu recomendaria que peça ao editor que lhe envie em papel ou imprima ele o PDF quando o editor lhe manda, porque uma pessoa depois quando vê a maneira como as palavras se distribuem nos balões é muito diferente. E, portanto, para terem uma ideia, algumas das Peço desculpa, tem tempo sempre para o tradutor ainda ver Eu mando sempre ao tradutor ao mesmo tempo que mando ao revisor. Porque, sabes, na Polónia, de vez em quando o Pavel pergunta-me, temos um livro, temos de traduzir, desenrascas-te em 3, 4 dias e eu entrego a tradução do Word e depois levo-se... Isso também acontece, tá? Sobretudo quando são coleções, por exemplo, um livro que sai todas as semanas com o público, é aquele workflow ideal de tradução, primeira revisão, primeira legendagem, não funciona assim. Até porque muitas das coisas é a mesma pessoa que faz. Mas, por exemplo, as minhas recomendações para os tradutores, mas coisas super práticas, como, por exemplo, se têm dúvidas, escrevam a frase na língua original, no Word, e por baixo escrevam a vossa tradução, para comparar o tamanho. Okay? E se o tamanho é muito maior, desenrasquem-se. Okay? Coisas ultra práticas. Podendo, traduzam por muitas palavras pequenas do que por uma ou duas palavras grandes, por questões de difinização. Porque os balões... Quiero decir una cosa, o sea, tienes toda la razón del mundo, pero mis primeras traducciones, yo contaba las palabras de un bocadillo. Perfecto. 14, sí, pero no es efectivo, porque si hay una obra de 48 páginas con 450 bocadillos, claro, no. Al final me quiero cortar la pena. Lo que digo es que por veces tú inmediatamente Quiero decir que es la propia práctica la que te dice 12, 13,
y es la práctica la que te va a hacer que tú sepas que este texto va a caber. Y al final no te equivocas. Sí. Es decir, que es un mecanismo que vas aprendiendo. Y también quiero decirte que ojalá todos los editores del mundo hicieran lo que tú haces. Porque todos los textos, ya sean de cómic o de cualquier otra cosa, el papel funciona de una forma completamente distinta que en una pantalla. Es que, y en el cómic es mucho más importante, pero eso es la primera vez. Un aplauso. es que La primera vez que yo veo eso. yo coordeno muchísimas colecciones y soy editor freelancer, además de tener mi propio editor. Entonces, yo he coordenado, no me quiero equivocar, pero ciertamente más de 600 libros en estos últimos años. Entonces, el tiempo que tengo para revisar los libros es poco. Y lo que yo hago es que a veces voy a los PDFs anotados y veo qué errores los traductores hacen más o qué problemas tienen más. Y los meto en mi documento que envío a las cosas. E não são só coisas de... Perdão, não são só coisas de legendagem, mas são também questões que eu acho que por vezes tem que ser... Por exemplo, fuck não tem a mesma carga semântica em inglês do que dizer foda-se. Oh, caralho. Então, é mais, para mim é mais normalmente traduzível como porra. Se bem que hoje em dia foda-se também funciona bem. Mas os tradutores muitas vezes pecam ou por excesso de gíria, porque querem mostrar que usam palavrões sem problema nenhum, ou por excesso de classicismo, de terem o português. Isso é outro problema, é até que ponto é que nós temos que corrigir os erros do autor original. É outro problema, porque os autores a veces escriben mal. Sí, 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 sí. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nosotros que mejorar el texto original? Siempre. Bueno, pero hay, Esa es mi opinión. yo también, pero hay Si que no no encuentras un error ortotipográfico ese sí, o claro. un error de lengua, en definitiva, la traducción es mi texto, es mi autoría. Por lo tanto, yo quiero que la traducción sea lo más adecuada posible. En el 80%, esto lo digo muchísimo, en el 80% o más de los textos que tenemos que traducir, encontramos errores. Pero a mí lo que me importa es mi texto, mi autoría, mi traducción. Por lo tanto, Claro. sí, hay que corregir los errores, en mi opinión. Porque la reacción del público va a ser frente a tu texto y tu trabajo Claro. como autor original, ¿no? Pero en Portugal hay mucha gente que compara. Sí, Qué perversos. Uma coisa, estão a ver que há diferenças quanto à abordagem de traduções, coisas. Estamos de acordo na maioria das coisas, mas vejam só que temos aqui uma imagem que nos acompanha desde o início. São tradutoras, imaginem, José, Paco e Carol, todos trabalhando o mesmo texto, todos traduzindo de formas diferentes, não é? Que são imagens muito parecidas, mas mesmo assim diferentes, não é? E pronto, que guay. É de uma banda desenhada polaca. Sim, uma banda desenhada polaca, tirado de uma banda desenhada polaca sobre tradução em geral. E a escrita, o argumento é do autor que é tradutor de espanhol polaco, e português polaco também, e também um académico. Ele escreveu uma banda desenhada sobre tradução, que é uma coisa super interessante, desenhada por 5 autores polacos diferentes, para dar também diferença no desenho aos aspectos de tradução que se fala. Só queria uma coisa que o Zé disse agora, que é um bocado, achei isso um bocado perigoso o que acabaste de dizer, que muitas vezes tens que corrigir o próprio autor. Eu não sei que tipo de banda desenhada estás a falar, e isso que era bom que ficasse específico que tipo de banda desenhada que é, porque, por exemplo, quando edito autores, eles são tão bons escritores como desenhadores. Um artista de banda desenhada é tão bom numa coisa como na outra. Aquela separação fordiana do argumentista, do tipo que faz a tinta, que faz as legendagens, são questões de indústria, de indústria do comércio, etc, que é outro tipo de banda desenhada. Eu diria uma coisa tipo Hollywood, só que é que eu primariamente... Ok. Pronto, mas isso era bom ficar bem específico. Sim. Esta é uma editora mais... Eu não vou corrigir o comercial, Francisco Sousa Lobo. Quer dizer,
posso, porque temos uma parceria de amizade editor-autor, ou seja, eu sou o autor que tem editado todos os livros dele, e obviamente pode acontecer algumas situações, inclusive, por exemplo, me lembrar que realmente este livro, especificamente o The Care of Birds, ele fez um final que eu achava-se um bocado xoxo, um bocado estranho, tinha um bocado anticlimax que o livro estava a desenrolar. Discutimos isso e ele pensou 2 vezes, mas foi um bitite, basicamente. Não lhe disse, não, tens que mudar isso, senão não há livro. Não foi uma coisa autoritária. E ele, por ele próprio, achou, refletiu e modificou essa parte do livro, o final do livro. Isso é ligeiramente, isso é o trabalho de editor e não de tradutor. Nós também fazemos isso com os nossos autores. E é sempre feito sob a forma de sugestão. Na verdade, é sempre feito de forma de sugestão ao tradutor. Eu faço muitas revisões e muitas emendas nos textos do tradutor. Mas mando sempre, quer seja a primeira em Word, quer seja a primeira em PDF, mando para o tradutor também com uma nota de, se não concordas com uma mudança que eu fiz, diz-me, e a gente fala sobre isso. Sim, claro. Mas isso, eu estava a falar mais no caso de tu, como tradutor, estás a ler um livro e dizes que isto é verdadeiramente mal escrito. Ok? E quanto é que melhoras? Eu sou da opinião dele. Melhoras tudo. Se puderes. Vocês já me deram alguns textos dos superiores? Muitos. Ok, claro. Obrigado. Nem todos são mal escritos. Não, eu sei, nem todos, claro. Parafraseando Miyakoto, cada tradutor é uma raça, não é? Uma raça de gente. É uma raça. Então, pronto, é um título da coletânea do conto dele. Cada homem é uma raça, não é? Pronto, vamos ter de acabar, porque estamos na hora, mas estamos no nosso concurso. Alguém quer responder ao desafio que foi colocado no início sobre erros engraçados assim e ganhar este livro da Carol? Acho que vai ter a oportunidade amanhã também, não é? Mas pronto, temos um livro lá. Sim? Então vá lá. English or português? Português, vá lá. Mas apontar o erro e diz o nosso júri poder ajudar, não é? Acho que o primeiro erro mais importante seria logo na parte do pleasure. Tem they were the differences between real and imaginary that pushed me. E tirando esses parênteses, a frase ficaria they were that pushed me to question. Ou seja, diria they pushed me to question, ou seja, daria were you that, para fazer sentido sem os parênteses. Eu pensei sobre coisas mais fáceis, mais visíveis. Mas pronto, se tens mais. Eu não concordo. Eu acho que aqui bastava mudar o de inicial a seguir a parênteses para those. They were those differences between real and imaginary. Ok, sim. Depois há várias referências a BDH, CDHQ, seria banda desenhada, histórias para verem que quem ler não se aplicam. O Google Translator não reconhece. Sim, claro. Aqui, depois. Eu se calhar estou a ser demasiado crítico, mas Hell's Kitchen, ou seja, não tem comparação de português e inglês, que seria o efeito original. Tem Batman, Black Bat. É isso, por exemplo, não é? Que eu coloquei como exemplo como é que foi traduzido em várias épocas do Batman, não é? Sim. Como em morcego, Não sou em português. Exatamente. Tem também no literado Office tem Rename, Adaptation, Localization, ou seja, se calhar renaming. Não sei se seria muito viking, mas pronto. Novamente os erros de HQ. É aquela esquizofrenia do português. Nós temos super-homem, mas depois temos Batman. No 11 também tem novamente trado AV, que seria Audiovisual Translation. Por isso, provavelmente mudar de trado ou para Translation. Criatura Translation. Mais alguma coisa? Biblioteca. Okay. Sorry. And that's good. Desculpa. Sorry. Não. Querem também participar do desafio? Não, eu pensava que já tinha acabado. Agora Mais alguém quer apresentar alguma coisa? Eu tenho dois exemplos que fiquei encantada, que foi, sim, o da biblioteca, que aparece como bits,
que quer dizer beterraba. Exatamente. Mas Eu não sei qual foi a ideia do Mas eu- Translator de fazer isso. eu pensei, isto é porque o Google Translate é uma porcaria, o DeepL é muito melhor. E fui ver ao DeepL, Mas depende. mas no DeepL aparece, a tradução de biblioteca para inglês aparece como Bad Library. Marcos, E tem, tens de te queixar. Tem que fazer uma remodelação, tem no logotipo. e tem também no set um álbum Break National Lyrics, em vez de. Ok. Muito bem. Mais alguém com alguma coisa? Agora tem de me ajudar a dizer quem ganha. Temos apenas um livro. Mas há algumas coisas. Mais alguém quer responder? Porque eu posso chamar a atenção ao que, obviamente, a biblioteca como Bits é uma das coisas mais engraçadas que aparecem aqui. Mas, por exemplo, vejam só como é que foi traduzido. Eu coloquei no início set da Carol Pimentel, que isto foi traduzido para essa Sevilha. Eu não sei de onde isso apareceu, por exemplo, não é? Fez uma vez só, né? As outras não. Como? Ele só aparece. Outras vezes não, só na Só primeira. Só na primeira, exatamente. Mas, por exemplo, no ponto número 7, por exemplo, vejam só que temos aqui Érico Assis, que por acaso é um tradutor também, não é? Sim, sim. Brasileiro bem conhecido. Que este E foi traduzido como IE. São coisas dessas que o Translator faz. Foi engraçado. Tenham cuidado com o Translator DeepL também. Depende um bocadinho da combinação do língua, como é que faz toda a diferença. Então, como eu jurei, o que vocês acham? Temos duas respostas para avaliar aqui. A minha não conta. Temos um nível, acho que. Será que a gente faz para cada um? Mas este só temos um, é o mais importante de todos. Eu pessoalmente não insisto no livro. A sério, por mim está à vontade, eu não insisto no livro. Esse livro vai para a biblioteca. Eu acho que ele vai para a biblioteca e eu ofereço-os da biblioteca a 4 pessoas. Eu acho que o Bits foi o mais divertido daqui. Portanto, eu votaria que ela recebe o livro. Sim. Bits é muito. Mas já não vinha aqui. Eu acho que o Google Translate melhorou muito nos últimos tempos. Mas, por exemplo, em português e inglês, sempre tem a versão brasileira. Agora já podes escolher este Marcos, já entregaste os caras? Sim. Muito bem, muito obrigado, Palma, para o